entrarmos propriamente dito na palavra do Senhor, eu quero deixar uma frase para nós refletirmos, já fazendo parte da mensagem de Deus para nós nesta noite. A mensagem diz assim: as promessas de Deus nunca são plenamente realizadas por alguém que se recuse a alcançar o plano divino. Vou ler novamente. As promessas de Deus nunca são plenamente realizadas por alguém que se recuse a alcançar o plano divino. Vamos falar todos juntos? Né? As promessas de Deus nunca são plenamente realizadas por alguém que se recuse a alcançar o plano divino. Ou seja, as nossas vidas, ela é do Senhor. As nossas vidas pertencem a Deus. E se tem alguém que nos respeita fielmente, é o Senhor. Se nós não nos colocarmos à disposição do Senhor, ou se nós não acreditarmos nas promessas de Deus para as nossas vidas, nunca irá acontecer nada do Senhor nas nossas vidas. Como essa frase diz, as promessas de Deus nunca são plenamente realizadas por alguém que se recusa a alcançar o plano divino. Ou seja, eu só vou alcançar aquilo que eu realmente creio, acredito e vou buscar. Se nós não buscarmos, não vai acontecer nada. Porque o Senhor, Ele já fez a promessa de Deus nas nossas vidas. O Senhor já fez a promessa, nós temos a promessa do Senhor. E quando nós olhamos para esta palavra, nós vamos ver desde o chamado de Josué. Josué era co-pastor, co-sacerdote com Moisés. Desde quando Moisés foi chamado por Deus, ajuntou Moisés, Josué, Caleb ali, os homens, para uma promessa, a terra prometida. Mas chegou um momento que Moisés, ele faleceu, ele não entrou na terra prometida. E aquela ordem, o chamado, ficou com Moisés, com Josué, com o seu sucessor. E Josué assume o povo de Israel. E lá no capítulo 1 de Josué, nós vemos que Josué, Deus faz a promessa novamente a Josué. E Deus fala assim: assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não temas, não te espante. Eu estou contigo, Josué. Lá no capítulo 1 de Josué, nós lemos isso. E aí nós vemos que Josué pega o povo de Israel, entra a terra prometida, passa o Jordão, primeiramente, e entra a terra prometida. E aí eles recebem a bênção do Senhor. Mas a vida não continuava simplesmente. Ali eu recebi a bênção, não parava por aí. E quando nós lemos o capítulo de número 6, nós vamos ver o primeiro combate, a primeira dificuldade que Josué, os filhos de Israel, passam. Mas se nós voltarmos um pouquinho, lá no capítulo 5, verso de número 15, nós vamos ver Deus falando com Josué novamente. Olha, Josué, tira a sandália dos teus pés, que aonde você vai pisar é terra santa. Parece que há uma redundância na palavra. E essa é a mesma palavra que Deus falou para Moisés, lá em Êxodo capítulo 3. Olha, tira o lugar, a sandália dos teus pés, que aonde você vai pisar é terra santa. E aí nós vemos toda uma preparação de Deus para com Josué. Mas aqui nós estamos vendo, irmãos, o primeiro embate, o primeiro combate, o primeiro confronto militar de Israel com o povo de Canaã.
o povo cananeu. Aqui a palavra do Senhor diz que as muralhas estavam cerradas, ninguém saía e ninguém entrava. E se nós estudarmos um pouquinho mais esta palavra, nós vamos ver que essas muralhas, irmãos, não é esses muros de pré-moldado igual nós temos aqui ao lado da igreja, não. Você dá um chute e cai, não é assim. Eram muros de aproximadamente 9 metros de altura por 6 de largura. Eram muros, uma cidade fortificada. Eram muros fortes. Não era qualquer muro facinho de ser derrubado. Não era um pré-moldado qualquer. Eram muros fortes. Mas a palavra do Senhor, que Deus dá para Josué, para que aquele povo rodeie aquela terra, rodeie aquela cidade. E ali a ordem de Deus para que eles não fizessem algo algum, somente rodeasse a terra. As muralhas eram fortes, ninguém saía, ninguém entrava, mas eles já tinham uma promessa de Deus nas suas mãos. Olha, eu já tenho dado Jericó nas suas mãos, Josué, mas vocês vão fazer o que eu estou mandando, vocês vão fazer o que eu estou pedindo. E assim fez Josué, conforme a orientação de Deus, para que eles rodeassem a terra 6 vezes durante 6 dias. E ali eles acordavam de madrugada, pegavam o seu chofar, a sua buzina, seu chifre de carneiro, e ali eles tocavam as suas buzinas, e ali rodeavam a terra, rodeavam aquela cidade, aquelas muralhas. E no 7º dia, Josué, através de Deus, falou: vocês vão no 7º dia rodear 7 vezes a cidade. E assim eles fizeram, conforme Deus o havia falado. E rodearam a primeira vez, e rodearam a segunda, terceira, quarta, até a 7ª vez. E na 7ª vez que eles rodearam o 7º dia, a 7ª vez, isso contabilizando 13 voltas na cidade, as muralhas caíram. E ali o povo de Israel pôde entrar naquela cidade, uma cidade de Jericó, uma cidade promíscua, uma cidade idólatra, uma cidade que o povo daquela cidade não faziam as coisas conforme as orientações de Deus, um povo perverso ao Senhor. E Deus falou para Josué: vocês vão lá e não vai sobrar ninguém na cidade. Vão morrer homens, mulheres, bois, gados, jumentos, vão morrer tudo, vocês vão destruir todos. Porque se nós olharmos, irmãos, lá em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 17, ali nós vamos ver a lei de guerra. O Senhor, Ele nunca deixou que a glória dele aparecesse, nunca deixou da glória dele aparecer. Quando nós vemos na palavra do Senhor, isso é bom nós explicarmos, que quando nós vemos questão de guerra, do Senhor dar ordem: vocês vão lá e vão matar, derrubar, não que Deus goste de matança, de sangue, Deus não é um Hitler. Mas sempre colocava uma disputa, o Deus cananeu com o Deus de Israel, como Golias fez com Davi. E sempre Deus colocou o nome dele em primeiro lugar, o nome dele fosse glorificado, que ele é o Deus sobre todas as coisas, que não há outro Deus além do nosso Deus. E aqui a palavra do Senhor: vocês vão entrar ali em Jericó, vocês vão destruir tudo, e vocês não vão ser anátema, vocês não vão se contaminar com esses deuses. Só vão saquear o ouro, a prata, as coisas consagradas ao Senhor. O resto destrói tudo. E essa foi a orientação de Deus. Mas uma coisa também nós vemos aqui nesta palavra: que eles rodearam 13 voltas, mas todas elas, irmãos, a Arca da Aliança ia à frente. E a Arca da Aliança simboliza a presença de Deus. Tudo que eles fizeram, tudo conforme a orientação de Deus, tudo conforme Deus dirigiu Josué
e os seus cavaleiros, os seus homens de guerra, o povo de Israel, sempre foi na orientação de Deus e o Senhor indo à frente. A arca da aliança ia à frente do seu povo. O Senhor fazia as coisas, Josué fazia as coisas com Deus na condução. Quem conduzia o povo de Deus era o Senhor. Aleluia. E isso trazendo para nós, irmão, nós aprendemos lições muito importantes para as nossas vidas. Eu quero trazer como tema nesta noite, nós transpondo as muralhas. Mas para nós transpor as muralhas, irmãos, muitas vezes, não é com os nossos esforços, ou seja, nunca foi, nunca será com os nossos esforços. Não é com o nosso diploma, não é com a nossa sapiência, não é com nossos dotes, não é com nada disso. No mundo lá fora, é pregado desta forma. Não quero dizer que você não tem que se dedicar, estudar, ser uma pessoa sábia, ter uma faculdade, ter um estudo, fazer um vestibular. Temos que ter tudo isso, faz parte da nossa vida. Mas nada disso adianta, irmãos, se nós não colocarmos o Senhor em primeiro lugar nos nossos planos. Aleluia. Se nós não colocarmos o Senhor à frente, nós nunca vamos transpor as muralhas. Nós vamos olhar aqui como Josué viu essas muralhas. E a princípio, quando Josué viu as muralhas, aqui a palavra do Senhor diz, por causa dos filhos de Israel, estava cerrado, estava fechado, ninguém entrava, ninguém saía. Em outras palavras, irmão, nós vamos ver aquelas muralhas grandes nas nossas frentes, e nós vamos dizer assim, está difícil, eu não vejo nada acontecer, nada acontece, é o que eles estavam falando. Ninguém entra, ninguém sai. As muralhas são grandes. As muralhas são grandes. Eu olho para frente e só vejo pedra. Eu não vejo mais nada além daquelas muralhas. Ei, meu irmão, se nós olharmos lá atrás, o que Deus falou com Moisés, o que Deus falou com Josué, e nós olhamos para o versículo de número 2, e disse o Senhor a Josué, olha, eu tenho dado nas tuas mãos Jericó, e ao seu rei, seus valentes, seus valorosos. Ei, meu amado, antes de nós enxergarmos as muralhas lá na nossa frente, as pedras, amados, nós temos que pensar que lá atrás o Senhor nos fez promessas para as nossas vidas. E aonde que nós estamos enxergando? Será que nós só estamos vendo as pedras? Ou se nós estamos vendo as promessas de Deus? Nós temos que começar, irmãos, a olhar as promessas do Senhor. Não estou dizendo que você vai deixar de trabalhar, não estou dizendo que você não vai deixar de ter a tua vida como cidadão aqui nesta terra, porque ninguém virou anjo ainda, o pastor não é anjo, não come, não bebe, não dorme, não faz nada. Ninguém aqui é anjo. Mas nós temos que parar e começar a olhar para aquilo que Deus falou conosco. E aí nós aprendemos a primeira coisa, que a estratégia em comum de Deus inclui, primeiro, esperar, caminhar e não falar. Eu vou te explicar melhor o que significa isso. Esperar. A ordem que Deus deu para Josué diz assim, lá no versículo 10 e versículo 11. Porém ao povo Josué disse, dando ordem, dizendo, não gritareis, não fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma de vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritais, então gritareis. Ou seja, a primeira coisa, irmãos, que diante das dificuldades, diante das muralhas, irmãos, é nós esperarmos. Aguarda. Se o Senhor está falando, fique quieto, fique quieto. Lá o salmista, eu gosto muito do Salmo 146, no último versículo, ele vem falando, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, tem 3 afirmativas ali tremendo, ele faz, né? Então ele faz cessar a guerra. Então o salmista vem dizendo, mas no último versículo ele diz, a
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações. Aleluia. E tem muita gente esperneando antes da hora. A chuva nem veio ainda, a tempestade nem veio. Então espera, amado, espera. Segue simplesmente a orientação de Deus. Se Deus falou para você fazer isso, faça isso. Faça isso lembrando que você tem uma promessa do Senhor na sua vida. E as promessas do Senhor não é a promessa do homem, não é a promessa do pastor. Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas temos uma segunda coisa, amados, que é caminhar. Diante das muralhas, o que eu vou fazer? Eu vou parar. Eu estou caminhando. Chegou a muralha. Eu viro de lado e continuo andando. Eu não posso parar. Nós não podemos parar. E aqui diz a estratégia incomum de Deus. Sabe que é coisa que é incomum? Aquelas coisas que não são comuns. Deus amado, Ele não está acostumado com arroz e feijão que nós comemos todos os dias. Eu estou falando dessa forma para que você entenda. Tem gente que está acostumado com arroz e feijão, arroz e feijão, arroz e feijão, arroz e feijão. Quando Deus dá uma lasanha, a pessoa estranha. A pessoa estranha, fica parado. Para no mundo, para no tempo. Bem, meu amado, que Deus que você está servindo? Que Deus que você está servindo? Você não está servindo um Deus com letra minúscula. Aliás, o Deus com letra minúscula é o Satanás, é o nosso adversário. Mas o Deus com letra maiúscula é o Deus de Israel Todo-Poderoso, amado. Aleluia! Aleluia. As coisas, Deus usa as coisas incomuns para confundir as comuns. Por isso que Paulo diz que as coisas, o Evangelho é loucura para aquele que crê, amados. Se nós olharmos lá fora, o povo vai chamar nós de louco, e nós somos loucos mesmo, nós somos loucos pelo Senhor. As coisas lá no mundo, as pessoas que nos enxergam, isso é loucura. É loucura. Mas o povo crente é louco, fala assim, eu sou louco mesmo, mas eu tenho o Senhor Jesus, aleluia. E não falar. Tem coisa que nós temos que calar a boca. Fala português, claro, fecha a matraca. Fique quieto. Tem coisas que é você com Deus e mais ninguém. Tem coisa que é você com Deus. Tem coisa que é você e Deus. Eu gosto muito lá do livro de Mateus capítulo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. O Pai que está em oculto te revelará. Dobra lá teu joelho. Ó, Senhor. Vai tendo uma intimidade com Deus. Senhor, tem coisa que nem a tua esposa, por mais que você seja uma só carne, tem coisa que nem você e ela. Tem coisa que é tão íntimo, tão íntimo. Isso eu não estou dizendo que você não tem que compartilhar com a tua esposa, não. Mas tem coisa, irmãos, que é você e o Senhor. É você e Deus. Porque antes da tua esposa aí está o Senhor. Não estou dizendo que você vai deixar a tua família, não é nada disso, mas Deus está acima de qualquer coisa. Está acima da tua esposa, está acima do teu esposo. Eu falo para minha esposa, você pode me deixar de me amar um dia, mas amo o Senhor. Amo o Senhor. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus, não foi eu. Amo o Senhor. Mas tem coisa que não tem que falar. Tem coisa que não tem que falar. A segunda coisa que nós aprendemos, irmãos, nessa palavra, essa marcha peculiar, essas voltas, dia após dia, sem resultado aparente, era um teste de Deus. Resultado aparente, entre aspas, era um teste de Deus. A Núbia sempre diz aqui
que é uma coisa que eu também aprendi na minha vida cristã, Deus prova para provar, isso é bíblico. Deus prova para nos aprovar. Eu já preguei isso outras vezes. Você vai entrar no vestibular, na faculdade, você tem que fazer a prova, para ver se você está apto a ingressar naquela faculdade. Pensou se todo mundo fosse fazer vestibular para medicina? Já está ruim a saúde pública, as coisas, imagina todo mundo prestando vestibular para medicina. Então, onde açougueiro? Porque tem pessoas que, infelizmente, não estão aptas para aquela função. Não tem como. Você vai ser outra coisa, não vai ser médico. Não adianta. Mas aqui está dizendo, eles estavam rodeando, mas eles estavam aqui, esperando, rodeando. A ordem foi essa: eu estou rodeando, estou caminhando, não vou parar. Eu estou de frente às muralhas, mas vou continuar rodando. Vou continuar marchando e não vou falar nada. Mas eu não vou parar. Mas aqui aí nós vemos aqui, essa marcha, dia após dia, de resultado sem aparente, era um teste de Deus. Pensou? Se na quarta volta eles falam, Josué, esse negócio aí, esse negócio está errado. Está errado, Josué. Vamos parar com isso, nós estamos aqui que nem bobo. Já rodeamos 1, 2, 3, chegou na sexta vez e falou, Josué, vamos parar com isso. Vamos voltar todo mundo para casa. Eu fico imaginando, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando aquele povo atribulado, que é o povo de Israel. Aqui não fala nas escrituras, mas eu desconfio que entre eles ali algum cogitou alguma coisa disso. Aqui nós estamos perdendo, porque falaram com Moisés. Quiseram matar Moisés. Moisés, nós estamos passando fome, estamos isso, estamos aquilo, você fez nós chegar até aqui para nada. Imagine com Josué, acredito que foi a mesma coisa. Porque eles não estavam vendo nada. Aí nós olhamos, irmãos, para o versículo 11. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando uma vez. E vieram ao arraial, passaram a noite no arraial. Versículo 14. Assim rodearam outra vez a cidade, segundo dia, e tornaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. O 15. E sucedeu que no 7º dia, madrugaram ao subir da alva, da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Vejam. Quanto maior o tempo, maior é a peleja, maior é a batalha. No primeiro dia rodearam uma vez, no segundo uma, no terceiro uma, mas no 7º dia tiveram que rodear 7 vezes. Imagine você, vai ter uma corrida e você vai dar 7 voltas no Parque do Ingá. O Parque do Ingá tem 3.000 metros. Quem corre ali ou quem já correu sabe, são 3.000 metros. A circunferência toda do Parque do Ingá. 7 vezes 3, 21 quilômetros. Quem aqui é capaz? Mal estamos dando uma, né? Uma volta no parque. Imagine a situação. As coisas vão se complicando. E você não vê a resposta. As coisas não acontecem. As coisas não chegam. A luta vem. As coisas vão acontecendo. Parece que vai arruinando. Parece que vai arruinando. Mas aí a gente vê 3 situações aqui, irmãos. Que aqui é um teste de obediência. E a obediência é a maior virtude que um crente pode ter. Eles tinham a promessa de Deus. Eles não falaram, não pararam, eles estavam lá firmes e fortes. Estavam obedientes. Agora vocês vão dar 7 voltas. Nós falamos há poucos dias atrás aqui, pregando a palavra, num dia de quarta-feira, a cura de Naamã, o leproso. Foi se banhar na 7ª vez, se banhando 7 vezes. A pele dele ficou como de criança. Moisés viu a glória de Deus na 7ª vez. Subiu ao monte na 7ª vez. Foi manifestada a glória do Senhor para Moisés. Amado, Daniel teve que orar quantas vezes? 21 dias orando. Homens da Bíblia, homens de Deus, oraram piedosamente quantas vezes? Mas foram obedientes para com o Senhor. Não desistiram. Senhor, o Senhor está falando isso, eu vou fazer. Porque é o Senhor que está falando. Como Pedro, nós vamos lançar as redes. Pescamos a noite toda, não apanhamos nada. Vamos guardar a rede, estamos lavando a rede. Ei, meu irmão, você está guardando a rede, solta a sua rede, não guarda a sua rede não. Aí Pedro fala assim, conforme a tua palavra lançaremos a rede.
palavra do Senhor no coração. A segunda coisa, irmãos, é a confiança. A confiança desses homens de ficarem marchando. Eu vou marchar 7 vezes agora. 7 vezes eu vou rodear aquela terra. E confiança, esperar no Senhor. O salmista diz: esperei com confiança no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor e inclinou para mim os seus ouvidos, me abençoou. Esperai com paciência no Senhor. A confiança em Deus, amado. E a terceira situação aqui é a nossa fé. Fé nas promessas de Deus. Nós falamos tanto de fé, falamos tanto de fé, que fé é aquilo que nós não estamos vendo, né? Mas no nosso coração nós estamos enxergando. Fé não é aquilo que se espera, não é aquilo que se vê. Aí nós chegamos diante de uma muralha. Esse povo, ele teve fé, amados. O Senhor estava falando: meus amados, tenham fé. Aleluia. Que lá vocês vão entrar lá vão ter prata, ouro, as coisas consagradas a Deus. Vai ter gente que não presta também lá. O pessoal que não presta destrói tudo. Mas vai ter coisa, ó. Porém toda prata, todo ouro, todos os metais de ferro são consagrados ao Senhor. Mas vamos ter um povo lá que não presta, não serve ao Senhor, lá destrói tudo. Não se misture. Não seja anátema, não seja contaminado. Não entre na onda. Né? Mas hoje o dia é assim. Aí lá fora, a nossa vida, nós estamos levando uma vida piedosa. Estamos próximos a alcançar a nossa bênção. Aí chega um enviado do inferno lá e fala: para com esse negócio de crente, não está com nada. Já era, vamos, você já esperou tanto, não vai acontecer não. Meu amado, repreenda no nome de Jesus. Você tem autoridade, maior é o que está com vós do que aquele que está no mundo. Você tem o Espírito Santo de Deus, repreenda, fala: a minha eu vou esperar, esperei com paciência no Senhor, eu vou esperar a bênção do Senhor chegar na minha vida, a bênção do Senhor vai chegar na minha vida, em nome do Senhor Jesus. E eles estão marchando. E terceira coisa que nós aprendemos, que as bênçãos de Deus são resultado de uma vida de consagração. São resultado de uma vida de consagração, de vida com Deus. No versículo 20, nós vemos aqui: gritou, pois, o povo tocando o sacerdote as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada. Sabe o que nós aprendemos aqui, amados? Que vai chegar um momento, as bênçãos do Senhor é resultado de uma vida de consagração. Você é do Senhor, amém? Amém? Você é do Senhor. E você tem uma vida consagrada a Deus. E ali a palavra do Senhor diz: agora vocês vão gritar. Agora vocês vão gritar. Sabe o que eu entendo, amado? Que Deus fala no meu coração. Vai chegar um momento que você vai testemunhar a bênção do Senhor. Vai chegar um momento que você vai gritar, você vai glorificar o nome do Senhor. Vai chegar um momento que você vai dizer: eu recebi a bênção do Senhor. Eu vou gritar, eu vou glorificar este Deus maravilhoso. As pessoas, como diz aí, né? Como diz o Zagalo, vão ter que engolir. Vai ter que engolir. E mais do que isso, amados, ali eles entraram, o exército foi destruído, o inimigo foi destruído. Ninguém vai suster a sua vida, ninguém vai se levantar contra a sua vida. Nós temos a presença do Senhor, nós temos a arca da aliança, nós temos Cristo na nossa vida. Ninguém vai suster a sua vida, ninguém vai se impor contra você. A palavra do Senhor diz que muitos podem vir contra você, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 ao outro lado, mas você não será atingido, porque você é do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Então não se preocupe.
rodeie a muralha, fique lá, mas tenha uma vida de obediência, de confiança, uma vida de fé. É muito fácil nós falarmos da fé da boca para fora, mas quando é para colocar em prática é muito difícil. Então, uma vida de consagração. O resultado é uma vida de consagração tomando posse da vitória. Uma vida piedosa. Que Deus é fiel. Deus é fiel para abençoar as nossas vidas. Deus é fiel para abençoar o nosso ministério. Deus é fiel para abençoar a nossa casa. Deus é fiel para abençoar o nosso trabalho. A palavra do Senhor diz que Ele nunca viu um justo sem resposta. A palavra de Deus diz que Deus é fiel, ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Fique firmes na presença do Senhor. Que a partir de hoje, quando você olhar para o seu horizonte, você não vai ver as muralhas mais. Foi Abraão, né? Que subiu nas campinas de Moabe, salvo engano. Os irmãos me corrigem se eu estiver errado. E vê as bênçãos de Deus. Vê as bênçãos. Sobe lá no monte e começa a observar as bênçãos do Senhor. Começa a olhar lá adiante. Começa a ver